Seja louvado na tua vida nessa noite. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Que bom que o Espírito Santo te moveu nesse lugar. Aqueles que estão nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu queria colocar aquela figura para mim antes de eu iniciar. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar sobre um tema, a missão da igreja. Por isso que eu coloquei essa plaquinha, que essa plaquinha ela fica ali, pendurada. Mas eu preciso observar que as pessoas não olham para ele. Eu botei aqui, para todo mundo olhar para ela hoje. Eu vou botar aqui, que aí todo mundo vai falar: por que o pastor colocou essa plaquinha aqui? É para vocês verem. Amém? Eu quero falar sobre a missão da igreja. A gente ouvindo tudo que foi dito hoje no culto, né? A gente vê o agir de Deus, o mover de Deus em tudo que foi falado. Na abertura falando sobre a mudança de pensamento, sobre a mudança de mente, né? Se a gente não mudar a nossa mente, nada vai acontecer na nossa vida, né? É preciso que a gente entenda isso. Quando o Cleito fala aqui a respeito do paralítico que é levado, Jesus diz, né, para aquele homem: perdoados são os teus pecados, e as pessoas começam a dizer: mas só Deus pode perdoar pecado. Como é que ele está dizendo isso? E aí eu acho interessante, querido, porque, né, aí as pessoas não entenderam que Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus. E aí depois eu vejo Cristo olhando para os discípulos e dizendo assim: aqueles a quem vós perdoais serão perdoados. Porque e hoje também as pessoas não estão entendendo que Deus está em Cristo e que Cristo está em nós. E por isso Deus também está em nós, está em mim e está em você. E quando eu não mudo a minha mente, eu não passo a ver isso, e eu passo a vida olhando para as minhas falhas, olhando para as minhas fraquezas, olhando para as minhas limitações, e não conseguindo ver Deus na minha vida. Mas Deus está vendo. Eu não vou conseguir fazer a obra de Deus, porque não é o tema da mensagem, mas por causa disso tudo que foi falado lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, eu tenho que ver o que Deus diz de mim, como que Deus me vê. Às vezes eu me olho no espelho e não consigo ver como Deus me vê, mas Deus me vê assim, falando através do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois geração eleita. É para você que tem defeito, que tem falha, que às vezes acorda de manhã e não está bem, que às vezes passa a semana se sentindo fraco. Deus olha para você e diz: você é geração eleita. Aleluia, glória a Deus. É para você essa palavra. Deus olha para você e diz: você é sacerdócio real. Deus olha para você e diz: você é nação santa. É você. Deus olha para você e diz: você é povo adquirido. Para que você é isso tudo? Para você ficar se sentindo mais do que os outros? Não, está dizendo aqui, é para que anuncieis, é para que você anuncie, é para que você fale as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é tudo isso que você é, porque a Bíblia diz que você é, para que você anuncie, né? E eu só vou anunciar se eu entendo que Deus está falando algo que é verdade, porque Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, mesmo que você não esteja se sentindo tudo isso, olha no espelho de manhã e diz: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido. Ainda que você não esteja se sentindo assim, porque os sentimentos, como a diaconisa Aline falou aqui, né? A gente precisa mudar aqui, a gente precisa parar de ser guiado pelos sentimentos, que é a área do coração e da alma, e passar a ser guiado por uma mente renovada em Cristo Jesus, uma mente transformada,
uma mente que crê, porque a alma, ela me leva para os sentimentos, ela me leva para baixo, mas o Espírito, numa mente renovada, me leva para cima, me leva a crer. A alma fala, para porque você está cansado. Uma mente renovada em Deus diz, avança, confia, crê, porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Eu preciso ter esse entendimento, né? Não vos conformeis com esse mundo, com o sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui, ó. A batalha está aqui na mente, está na área do entendimento. Quando eu entendo isso e passo a viver pelo meu entendimento e não pelos meus sentimentos, aí então eu consigo avançar com Deus. Amém? Aí eu consigo colocar em prática a missão da igreja. Que a igreja tem uma missão. A igreja de Cristo, não só o MCF, mas a igreja de Cristo aqui nessa terra, ela tem uma missão. E é sobre essa missão que nós vamos falar nessa noite. E antes de eu entrar no texto, eu vi o nosso irmão, o pastor Hernandes Dias Lopes, falando algo essa semana, num podcast dele. É podcast, né, cara? Isso aí é coisa nova, né? Tem que aprender. Ele falou assim, ó, o projeto de Deus, eu gostei muito dessa frase, ele disse assim, o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura e por todo mundo. Olha bem, o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura e por todo mundo. E essa tarefa de pregar o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, por todo mundo, ela se divide em 3 partes. Essa tarefa se divide em 3 partes. Essa tarefa tem 3 características, A primeira característica dessa tarefa é que ela é imperativa. O que quer dizer isso? O que é um verbo imperativo? É uma ordem, né? Então essa tarefa, ela é imperativa, ela é uma ordem. Não é algo que eu posso dizer para Deus, agora não estou pronto, não estou preparado, porque Deus já disse para você ir. Então ela é imperativa. Segunda característica dessa tarefa é que ela é intransferível. Por que intransferível? Porque nenhuma outra instituição foi chamada para fazer essa obra. O governo não pode fazer essa obra, as instituições sociais não podem fazer essa obra, mas quem foi chamado para fazer essa obra foi a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem igreja do Senhor Jesus? Essa tarefa é você. Essa tarefa é intransferível. Nós não podemos querer passar essa tarefa para outra. Terceira característica dessa tarefa, ela é inadiável. Não posso adiar. Por isso que eu tenho que mudar aqui, porque eu não posso adiar essa tarefa, não posso deixar para amanhã, né? Eu tenho que fazer essa tarefa, cumprir essa missão hoje. Tem que começar agora, tem que sair daqui e já, né, com alguém em mente, eu vou fazer aquilo que o meu Deus mandou eu fazer. Amém? Porque a igreja tem uma missão, e essa missão não pode ser adiada, não pode ser transferida, e quem mandou foi Deus. E eu preciso estar preparado, estar pronto, de prontidão para cumprir a missão que Deus me deu. Amém? Aí eu quero abrir com você lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, de 21 a 22. Evangelho de João, capítulo 20. Que Deus me dê voz para pregar até o final. Capítulo 20, de 21 a 22. O texto vai dizer assim para nós: disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Isso quer dizer que ele já tinha dito antes, mas ele disse outra vez: Pai seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Logo isso aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Jesus morre e ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele reúne os seus discípulos. Ele primeiro aparece ali a Maria Madalena e depois aos 11. Por que ele não aparece aos 12? Porque Judas já tinha se suicidado. Então é só os 11 aí naquele momento. Amém? Primeiro ele aparece a Maria Madalena e depois aos 11. E ali após saudar a todos com a saudação: paz seja convosco. E isto é algo que só Deus pode nos dar, paz sobre a nossa vida. Há um mundo hoje que a gente vive de pessoas sem paz. Quem trabalha na rua percebe isso, as pessoas estão agitadas, sem paz, o coração agitado, as pessoas preocupadas de pagar suas contas, de resolver seus problemas, pessoas cheias de problemas dentro de casa, na sua família, pessoas sem paz. Mas Jesus entra naquele lugar e diz para aqueles homens, e está dizendo para você nessa noite: paz seja convosco. Acalma o teu coração. O Senhor está ministrando paz sobre a tua vida. Recebe essa paz que o mundo não pode dar, mas Jesus ele tem poder para te dar essa paz, mesmo no meio das suas lutas, das suas aflições. Jesus pode te dar paz. E ali diz que ele faz esta declaração que iria impactar a vida dos discípulos e as nossas hoje. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou. O que isso quer dizer? Da mesma forma que o Pai me enviou. Ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Você não estava lá nesse dia, mas ele também tem te enviado. Você não estava lá, mas ele também tem te enviado. Aleluia. Você é um enviado de Jesus Cristo. É alguém que foi chamado para representar Cristo aqui nessa terra. Cristo representava Deus aqui na terra, por isso ele podia perdoar pecados. Eu e você vamos representar a Jesus Cristo. Quando o crente reúne a guarda de manhã para orar, ele está representando a Cristo ali naquele lugar. Quando a Milena entra lá na casa da Stephanie para orar com ela e para ler a Bíblia com ela, ela está representando Cristo lá naquele lugar. Quando você abre a tua casa e chama o teu vizinho para orar contigo, para sentar na mesa para ler a palavra contigo, você está representando Jesus naquele lugar. Você é um representante de Cristo, é um enviado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 17, versículo 18, Evangelho de João capítulo 17, versículo 18, João 17, 18. O texto vai dizer assim: João 17, 18. O texto vai dizer assim para nós: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Da mesma forma que o Pai enviou, ele também está nos enviando ao mundo. Aleluia. Segundo Timóteo capítulo 2, os discípulos eles mantêm essa mesma visão de Jesus Cristo. Eles foram enviados. E aí Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 2, Jesus envia os discípulos. Agora os discípulos estão enviando aos seus discípulos. Paulo fala para Timóteo assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste,
confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Assim como vocês têm recebido de mim, confia agora a homens fiéis, para que eles também possam ensinar a outros. É assim que a obra funciona. É assim que a missão dá certo. Amém? Você é ensinado por alguém, e agora você vai ensinar uma outra pessoa, para que ele também ensine a outros. É dessa forma que a obra deve crescer. Aleluia. Veja que os discípulos seguiram essa mesma visão. Então veja, da mesma forma que o Pai enviou Jesus Cristo, e como foi que o Pai enviou Jesus Cristo? Ele enviou Jesus Cristo com poder. Jesus, quando vem, ele vem com poder, com autoridade. Jesus vem com poder para curar. Jesus vem com poder para libertar. Ele vem com autoridade sobre os demônios. Ele vem com autoridade sobre as enfermidades. Da mesma forma que o Pai envia Jesus, Jesus também está te enviando com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma sabedoria, para salvar, para curar e libertar os cativos. Aleluia. Aleluia. Você precisa receber isso para a sua vida. Você precisa entender que Jesus não te enviou de qualquer maneira. Ele te enviou da mesma forma que o Pai enviou ele. Da mesma forma que ele foi enviado, da mesma maneira, ele também envia os seus discípulos, ele também envia a sua igreja para fazer a mesma obra que ele fez quando ele caminhou aqui nessa terra. E aí nós vamos para a palavra para confirmar isso. Marcos 16, de 15 a 18. Marcos 16, de 15 a 18. Marcos capítulo 16. Aleluia. Marcos capítulo 16, de 15 a 18. O texto vai dizer: e disse, Jesus falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais, olha aí, da mesma forma, e esses sinais seguirão os que crerem. Tem gente que crê aqui? Esses sinais vão seguir você. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome. Em nome de quem? Por isso, quando a gente ora em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Da mesma forma que Deus envia Jesus, Jesus envia a sua igreja, envia os seus discípulos para fazer a mesma obra que ele estava realizando quando ele esteve aqui. Isaías capítulo 11, versículo 2 e 4, vai falar dessa autoridade que estava sobre Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 12 a 4. Isso aí hoje está sobre a sua vida. O que estava sobre Jesus, hoje está sobre a sua vida. E diz aqui, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse mesmo Espírito que estava sobre Cristo está agora sobre a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Jesus hoje ele é um cabeça,
e a igreja é o seu corpo. Então eu sempre digo aqui, se Jesus hoje, ele quer abraçar alguém, como que ele vai fazer isso? Usando você, seu braço, porque Jesus hoje não tem mais braço, ele é Espírito, então ele vai usar o seu braço para abraçar. Se ele vai orar por alguém, ele vai usar a sua boca para orar por essa pessoa, porque ele está em você, você é corpo de Cristo. Se ele quer visitar alguém que está doente, ele vai enviar você, você é corpo de Cristo. Você precisa entender isso, senão você fica olhando para situações e achando que é tudo difícil, que é tudo, não é para você, é para o outro. Mas quando você se vê corpo de Cristo, quando você se vê igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando você muda aqui e entende que o Espírito que estava sobre Cristo também está sobre a tua vida, você não teme mais, você avança, e o inferno tem que recuar. Aleluia. Mas é preciso que você mude aqui, ó. Aleluia. E aí, naquele texto inicial de João, que Jesus está falando com os discípulos, lá no capítulo 20, versículo 21 e 22, Jesus fala que vai enviar os seus discípulos da mesma forma que o Pai enviou ele. Passa por 22. E havendo dito isto, levante a mão, senhor. Levanta a mão, senhor. E havendo dito isto para os discípulos, ele falou: eu vou enviar vocês da mesma forma que o Pai me enviou. Diz o texto que ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Fecha a mão assim. Recebe. Jesus assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Diga comigo: eu recebo o Espírito Santo que o Senhor assoprou sobre a sua igreja. Recebe aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a presença do Espírito Santo é fundamental para o ministério da igreja. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Por isso Jesus faz isso com os seus discípulos. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério terreno, está lá em Mateus 3,16. Bota para mim lá Mateus 3,16. Ele vai ali no Rio Jordão para ser batizado, e diz assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O próprio Cristo, que é um com Deus, ele e o Pai são um, ele recebe o Espírito naquele momento. O Espírito de Deus veio sobre ele, e a partir daí ele inicia seu ministério de milagres, de maravilhas, né? O seu ministério onde ele vai anunciar a salvação. Então, se o próprio Cristo precisa do Espírito Santo para fazer essa obra, nós como igreja não podemos ser diferentes. Nós precisamos receber esse Espírito, e esse Espírito já foi soprado sobre a igreja. Basta agora dizer: Senhor, eu quero para a minha vida, eu preciso do teu Espírito sobre mim, e eu vou buscar isso, Senhor, com todas as minhas forças, porque eu preciso também que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. A própria igreja de Cristo, quando vai iniciar o seu ministério, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ver lá. Atos. A igreja primitiva, quando vai iniciar ali o seu ministério, ela está esperando ali a promessa de Joel. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas é uma promessa, e diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ali é uma promessa: recebereis poder do Espírito Santo. É uma promessa para a igreja. A igreja está ali em Jerusalém e ela está aguardando essa promessa. E porque eles creram que essa promessa era verdadeira, Atos capítulo 2, de 1 a 4, olha só o que acontece. Atos capítulo 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, 50 dias depois da colheita, estavam ali comemorando na cidade essa festa. Estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar, como nós aqui, concordando que a promessa viria. Eles estavam esperando. 2. Até o 4. De repente veio do céu um som. Eu fico imaginando esse dia. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, um barulho que se ouviu naquele dia. Não, permanece lá. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Aquele barulho encheu aquele lugar. Eles estavam ali esperando a promessa, estavam em concordância. Todos eles esperavam: o Espírito virá, a promessa vai se cumprir. Deus já falou, Jesus falou que o Espírito seria derramado. Então vamos aguardar nele, para que nós possamos começar a cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Então todo aquele tempo ali, né, que eles estavam naquele lugar, de repente veio aquele vento e encheu aquele lugar, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Houve uma manifestação sobrenatural, e aquelas línguas de fogo pousaram sobre a cabeça daquelas pessoas. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi algo sobrenatural. Aleluia. Né? Quem é pentecostal aqui já deve ter vivido isso em algum momento da sua vida, né? De receber essa unção do Espírito, esse poder de Deus que desce sobre as nossas vidas. Então, né, a igreja ali é preparada para poder cumprir a sua missão. E veja bem, para que nós somos cheios do Espírito Santo? Qual é o propósito da igreja ser cheia do Espírito Santo? Ah, pastor, eu acho que o propósito é para mim dar uma pulada no culto e tal, né? Mas ali não é isso que está dizendo. Ele fala que vós serão cheios do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida para você ser testemunha. Amém? Não é advogado de Jesus Cristo, meu irmão. Não é advogado de Jesus Cristo, é testemunha. Jesus não precisa de advogado, não precisa de ninguém para defender ele, é para ser testemunha. Testemunha é aquele que fala. Para que serve a testemunha lá no tribunal, Alane? Cadê Alane? Está aqui, ó. Alane, para que serve a testemunha no tribunal, Alane? Fala para mim aí, doutora. Para que serve a testemunha lá no tribunal? O que faz a testemunha lá? Para aí. Testemunhar. Ela fala, meu irmão. A testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, não é isso? Daquilo que ela presenciou. A testemunha é para isso. E você foi chamado e foi cheio do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus Cristo. Você tem que falar de Jesus, tem que falar do que Jesus fez na sua vida, tem que falar do que Ele tem feito na tua família, tem que falar dos milagres que Ele tem realizado. Você tem sido chamado para isso. Essa é a tua missão. Não adianta você ver o cara com problema, você ver teu amigo com problema, tua família com problema, você ficar calado. Testemunha fala, testemunha anuncia aquilo que viu, que ouviu. O que você viu? Você viu esse fato acontecer, e a pessoa vai começar a falar daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu. Você tem que falar daquilo que tu tem visto Jesus fazer, né? Daquilo que você tem ouvido Jesus falar. Tu tem que testemunhar. Abre a tua boca. A igreja
Mateus capítulo 28, mais uma vez Jesus enviando a igreja. Cada um dos discípulos ouviu de uma forma. Mateus no capítulo 28, 19 e 20. Vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez, Jesus aparece aos seus discípulos antes da sua ascensão e dá a eles uma vocação e um chamado. Ele disse: ide e fazei discípulos, uma ordem imperativa. Ele fala: vai e faz discípulo. Essa ordem é para você? O que você está esperando? O que você está esperando? Por que você ainda está calado? Jesus já mandou, e Ele já te deu autoridade, Ele já assoprou o seu Espírito. O Espírito Santo já veio, está sobre a igreja. O Espírito de autoridade, de poder, de sabedoria. Ah, pastor, eu não sei. Sabe sim, o Espírito de Deus está sobre a sua área. O que você está esperando? Ele falou: ide, fazei discípulos. Depois ele falou: batizando-os. E depois ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então eu faço discípulo, e depois eu ensino a esse discípulo a guardar todas as coisas que o Senhor me tem mandado. É porque isso dá trabalho, por isso que muita gente não quer fazer. As pessoas hoje querem cuidar da sua própria vida. Existe um egoísmo. Eu cuido da minha vida. Se eu estou bem, que se dane o outro. Eu sei que eu vou entrar no céu. O meu vizinho, se ele quiser, é problema dele. Cadê a Mia? Está aí, está na saída. Eu não vou mais atrás dela. Eu vou ficar aqui. Se ela quiser, ela vem da minha casa. Né, irmão? Ela falou para mim que ela estava com esse pensamento, mas o Espírito Santo mudou o pensamento dela. Agora ela está indo. Porque é mais fácil ficar em casa esperando o vizinho entrar na sua casa, pedir pelo amor de Deus me ajuda, se você bater lá e falar assim: ó, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida, e eu quero te contar o que Jesus fez na vida. Testemunha na vida dessa pessoa, no teu colega de trabalho, né? Lá onde você atua, testemunha de Jesus. Seja uma testemunha, seja um enviado, um representante de Cristo. Então ele diz: ide fazer discípulos, batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias. O que isso quer dizer, irmão? Você não está sozinho. Quando tu vai, Jesus vai contigo. Quando tu estende a mão para orar, Jesus estende com você. Quando tu abre a tua boca para falar, o Espírito Santo fala na tua boca. Aleluia. Ele te envia e ele vai: eu estou com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Pode ir sem medo. Às vezes eu fico com medo de: será que vai dar certo? Pode ir sem medo. Sem medo. Porque quem está contigo te garante. Você era pequeno, eu era pequeno, era muito pequeno, era assim, tipo o Davi, assim, né? do Eliseu. Então eu sempre colava com um camarada mais maior, mais forte, para me proteger. Quando alguém vinha brigar comigo, eu falei: ó, fulano está aí comigo, né? Fulano está aí comigo, né? Então assim, quando o inimigo se levantar contra você, você fala: ó, Jesus está comigo. Está pensando que, né? Ele está contigo. Mas sabe o que acontece? Por que as pessoas não vão? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, estava lendo essa carta. Eu estou ali lendo as cartas aqui
Paulo, agora cheguei na carta aos Hebreus, e estou ali agora em Pedro. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos de 12 a 14. Capítulo 5, versículo de 12 a 14. O texto vai dizer assim para nós. Então, olha por que as pessoas não vão. O autor da carta está falando para crentes. E ele está dizendo assim, e eu estou dizendo para vocês, porque devemos já ser mestres pelo tempo. Tem gente que já está na igreja há muito tempo, já devia ser mestre, né? Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não do sólido mantimento. Gente que está na igreja e ainda é menino, gente que está na igreja há muito tempo e já não sabe nada. Você pergunta para ele João 3,16, ele não sabe o que dizer, né? Mas essa igreja aqui sabe. Aleluia. João 3,16, fala para mim, João 3,16. Que Deus e aí alguém para perto de você com um problema, você não tem palavra para dizer, porque a tua palavra não vai mudar a vida do outro, mas a palavra de Deus vai. Quando a palavra de Deus está na tua boca, ela tem poder, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra que criou o mundo do nada. Foi através desta mesma palavra. Então, quando você encontra com alguém com problema, com dificuldade, e você tem a palavra na tua boca para lançar, ela gera vida, ela gera salvação, ela gera cura, porque é a palavra de Deus. Mas aqui, esses crentes, né, para quem a carta aos Hebreus foi escrita, eles ainda eram meninos, já eram para ser mestres, né? Aí diz no versículo 13, que até o 14 que eu vou ler, o versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas aquele que é menino não está ainda exercitado na sua mente, no seu entendimento, coloca gato na sua casa e assim está tudo certo. Porque é menino, irmão. Não consegue discernir entre o bem e o mal, né? Paga propina para o guarda, acha que está tudo certo. Não consegue discernir entre o bem e o mal. Mas aquele que é adulto, exercitado, né? Ele consegue discernir. E ele sabe como se comportar diante das circunstâncias. Por isso que o Evangelho não está sendo pregado. É verdade. Porque está cheio de crente menino que não conhece a palavra, que está vivendo direitinho, mas que precisava já estar se alimentando de picanha, churrasco, feijoada, mocotó, né? Mas estou tomando leitinho ainda, estou tomando leitinho. Você precisa crescer. 2 Pedro 3,18. Você precisa crescer, irmão. 2 Pedro 3,18. Pedro fala assim para a igreja, e é para você também: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, antes, crescei na graça e no conhecimento. Eu preciso me dedicar mais, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, porque eu preciso crescer, preciso deixar de ser menino na fé, no conhecimento. Então eu preciso ir, mas a gente tem que
saber como ir. O Senhor fala, ide, mas eu preciso saber como ir. E sabe qual é a dificuldade? É a gente entender qual é o nosso chamado. Porque, irmãos, existem muitas igrejas. E cada igreja tem o seu chamado. E não tem um chamado e uma visão que é melhor ou maior do que a outra. Porque o Evangelho chegou até nós através das igrejas que estão aí. Eu fui alcançado pelas igrejas que estão aí. E que tinham uma visão diferente da minha hoje. Mas quando Deus me chamou para abrir o ministério Crescendo em Família, Deus me deu uma visão. Por isso que eu coloquei aqui. Deus me deu uma visão. Essa visão é nova? Não, tem outras igrejas que trabalham com essa mesma visão. Mas é uma visão que me impactou. E quando eu começo essa igreja, Deus ele muda a minha visão. Porque eu tinha uma visão. Eu fui pastor há muitos anos, numa outra denominação, onde eu aprendi a palavra. Pessoas santas, pessoas comprometidas com a palavra. Tive uma boa escola, mas eram pessoas que tinham uma outra visão. Mas quando eu venho para o Parque Flora e eu começo aquela obra na sala do presbítero Wilson, Deus ali, ele muda a minha visão. E aí eu trago essa visão para a igreja. Qual é a visão? Cada casa é uma igreja, cada membro um ministro e um sacerdote. Ah, pastor, eu não posso distribuir folheto lá na rua? Pode. Olha, o Cleito faz isso lá no canto. Pastor, eu não posso ir para as praças evangelizar? Pode. Mas qual é a visão da igreja? Cada casa é uma igreja, cada membro um ministro e um sacerdote. Quando você está debaixo dessa visão, você está debaixo da liderança da igreja. Quando você está fazendo do seu jeito, você está debaixo da sua visão. Não é dizer que você não pode fazer, você pode. Cada um pode fazer o que quiser para poder ganhar almas. Mas a igreja tem uma visão. E para que a igreja cresça e se desenvolva, nós temos que focar nessa visão. Nós temos que implantar essa visão. Nós temos que viver essa visão para a nossa igreja. Essa é a visão que Deus nos deu. É uma visão de família. É quando eu abro a minha casa, né? E eu vou ali com a minha família chamar uma outra família. E ali eu vou ensinar o Evangelho, vou ensinar a palavra, vou discipular aquela família, vou levar aquela família até o batismo, né? E vou continuar caminhando com eles até o momento em que eu vou enviar eles, né? Como Paulo disse para Timóteo: assim como você recebeu de mim, agora envia outros. Escolhe homens idôneos, preparados, e agora envia eles, para que eles também possam ensinar a outros. Esta é a visão da igreja. Aleluia. Mas o que acontece? O que acontece é que eu quero dar o meu jeito, né? Eu quero ir trazendo gente para a igreja. Boto gente, entupo a igreja de gente, né? E aí eu pego, coloco na mão do pastor e digo para ele assim: aí pastor, agora é com o senhor. Aí o pastor sozinho, um caminhão de gente ainda precisando ser discipulado da igreja, o pastor não tem condições de discipular todo mundo, de capacitar todo mundo. E aí o que acontece? Essas pessoas se perdem, saem da igreja, continuam menino no tempo, porque não tem ninguém ensinando eles, não tem ninguém mostrando para eles como é que deve ser. Essas pessoas se perdem. E aí as igrejas são como a gente vê hoje, igrejas que as pessoas entram por uma porta e saem pela outra, porque não tem quem cuide delas, não tem quem alimente elas, não tem quem discipule elas. Então a gente precisa entender esse chamado, a gente precisa colocar em prática esse chamado, porque quando eu faço isso, eu trago para a igreja e coloco na mão do pastor. Isso aí se chama transferência de responsabilidade. Eu estou transferindo uma responsabilidade que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos para o pastor, para que depois eu possa dizer: a culpa é do pastor, ele que não cuidou dele. Por isso que as pessoas saem da igreja. Vocês já ouviram isso aí? Então, irmãos, essa visão não é uma visão só aqui do Ministério da Crescendo em Família, é uma visão bíblica. Nós lemos aqui os textos hoje. Essa é uma visão bíblica. Mas aí a pessoa vira para mim e diz assim: mas pastor, aí é difícil, não tem tempo. Sou um cara que trabalha muito.
ninguém nunca disse para você que ia ser fácil. Deus. Ninguém nunca disse para você, aqui na igreja eu tenho certeza que nunca disse, que o evangelho é um mar de rosas. É verdade. Ninguém nunca disse. Viver o evangelho é difícil. É verdade. Cansa, desgasta a gente, mas é prazeroso. Aleluia. Glória a Deus. É prazeroso. Glória a Deus. É prazeroso você pegar na mão de alguém que está caído, que está destruído. É prazeroso você pegar na mão dessa pessoa e erguer ela. E depois tu vê ela caminhando com as próprias pernas. E depois tu vê ela sendo transformada. E ela ganhando outras vidas. Isso é prazeroso, irmão. Isso compensa todo o cansaço. Compensa toda a dificuldade. Aleluia. Aí o cara vira para você quando você fala isso para ele. Ele fala assim: mas pastor, não sei a Bíblia. Não sabe abrir, irmão. Sabe que o crente ele fala essas palavras bonitas aqui? Por quê? Porque ele estuda, irmão. Né, crente? Lê a Bíblia todo dia, estuda a palavra. Aí o cara vem para mim e diz: eu não sei a Bíblia. A obrigação de aprender a Bíblia é sua. Eu tenho a obrigação de te mostrar o caminho. Eu tenho a obrigação de te apontar a direção. Mas quem vai fazer é você. E o Rodrigo? É você, meu irmão. Sou eu não. Eu não vou poder pegar a Bíblia na sua casa, abrir para você e ler para você, não. Você vai ter que abrir a Bíblia. E você vai ter que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se capacitar, se preparar para cumprir a sua missão. Você tem que, é você. O Elton me falou hoje que ele vai voltar a trabalhar. E lá no trabalho dele, ele tem que andar de cavalo. E o que ele tem que fazer? Ele já tem 4 anos que ele anda de cavalo. Mas ele já tem que estar preparado. É a missão dele. Ele falou para mim que vai chegar 2 horas antes do quartel, para montar no cavalo todo dia. Para que no dia que o cara fala assim: você tem que ir para a rua hoje no cavalo, o que você vai dizer? Estou preparado. Você pode dizer que não está preparado? Não pode. Coitado do pé de pano. Ninguém mandou ele ir 2 horas antes, mas ele sabe que ele tem que estar preparado. Você sabe que você tem que estar preparado, porque quem te deu a missão foi Jesus. Quem mandou você ir foi Jesus. Quem disse ir de fazer discípulo foi Jesus. Não foi uma pessoa qualquer, não foi um homem qualquer, foi Jesus. Então você tem que se preparar. Pastor, não sei a Bíblia. Leia, ore, jejue, se prepare, se capacite, para quando a oportunidade chegar, você diz: eis daqui, Senhor, eu estou preparado, eu estou preparado. O chamado é para todos nós. Chamado, antigamente, né, quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus, a gente achava que o chamado era só para pastor, presbítero, evangelista, diácono, né? Membro não, membro era só para sentar no banco. Mas hoje, né, a gente entende que cada membro, cada casa é uma igreja, e cada membro é um ministro e um sacerdote. Essa é a visão, irmão. Pega a visão aí para você. Pega a visão. Você está sendo chamado para fazer a obra. Você está sendo chamado para ganhar almas. Você está sendo chamado para libertar os cativos. É aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez, hoje quem faz é você. Porque Deus estava em Cristo. E Cristo hoje está em você. E se Cristo está em você, Deus está em você. Glória a Deus. E o diabo sabe disso. Você pode ir, pode avançar, pode pregar, pode repreender, pode ensinar, porque o Espírito que estava sobre Cristo, ele assoprou sobre a igreja. Aleluia. A missão da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente concluir. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Para fazer esta obra, precisamos deixar todo o embaraço e todo o pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Tem coisa que não é pecado. Ver o jogo do Flamengo é pecado? Não é. Mas às vezes pode ser embaraço. Né? Às vezes o cara deixa de vir para a igreja, deixa de vir cultuar a Deus, porque quer ver o jogo do Flamengo. Isso é pecado? Não, mas é embaraço. Está atrapalhando a sua vida. Então, ele fala: deixa todo embaraço e todo pecado. Né? E se tem pecado, tem que deixar, irmão, porque em pecado não podemos fazer a obra de Deus. Porque o pecado tira da tua vida a autoridade. Como eu posso dizer para alguém assim: não mente não, se eu sou mentiroso? Como eu posso dizer para alguém assim: tira o gato da sua casa? Na minha está lá, penduradão lá. Aquele leão. Como eu posso dizer para alguém: não rouba não, se eu, de vez em quando, eu passo a mão em alguma coisa que não é de alguém? Como eu posso dizer para alguém: seja honesto, se eu sou desonesto? Então, se tem pecado na minha vida, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que me arrepender, irmão. Ele pegou aqui domingo passado, foi lindo, aquela mensagem: arrependei-vos. Sem arrependimento não dá, irmãos. Tem gente que está na igreja, está pecando e não quer se arrepender, está perdendo tempo. Volta para o mundo, lá onde estão os não arrependidos, porque aqui dentro, né, Deus só aceita os arrependidos, aqueles que se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. Deus não aceita pecador, irmão. Deus aceita pecador arrependido. Continuo sendo pecador, mas sou um pecador arrependido. Não aceito mais o pecado. Às vezes até eu pego, mas quando eu pego, eu peço perdão a Deus. Eu vou para os pés do Senhor e falo: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Tira isso de mim. Me afasta desse mal, me dá força. Eu não posso mais conviver com o pecado como se fosse coisa normal e natural na vida do cristão. Então ele diz: deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está perto. Ele diz aqui que não está longe. O pecado te rodeia. Você aceita ele se você quiser. Tira o pecado. Aquela mulher bonita lá do seu trabalho, aquele rapaz bacana, manda uma mensagem para você no WhatsApp e fala assim: oi, você olha, ou você bloqueia, ou já caiu no laço. É isso? Do nada, tu está de noite na tua casa, sentado na tua sala com a tua esposa, de repente cai. Aí tu olha. Aí tu fala: oi, eu caramba. Sai de mim, Satanás. O pecado está perto. E aí ele diz para você deixar o embaraço, deixar o pecado e correr com paciência a carreira que está proposta. Para correr carreira, tem uma missão que está proposta. Jesus já te propôs isso. E você pode aceitar ou não, você pode dizer sim ou não. Mas se você dizer não para Jesus, você está pecando. Né? O que você está fazendo aqui na igreja? Você está aqui para obedecer o Senhor Jesus ou para dizer não para Ele? Se você está aqui para dizer não, irmão, pega as suas coisinhas, volta para a sua casa. Porque quem está aqui é para dizer sim. Eu quero Jesus. Aleluia. Eu quero o céu. Eu quero a salvação. Eu quero Deus na minha vida. Amém? Mas se
você não tem coragem de dizer não para o pecado, volta para a sua vida, está perdendo tempo. Jesus vai voltar, a trombeta vai soar, a igreja vai subir. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ficar. A igreja vai subir e você vai ficar. Já pensou nisso? Às vezes o cara passou 20, 30 anos na igreja sem se arrepender. Jesus volta, você fica para trás. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Parece algo contraditório, correr com paciência, né? É como o corredor de maratona que vai devagar, correndo no ritmo, sem se estressar, né? Sem se cansar demasiadamente, porque ele tem 40 quilômetros para correr. Então ele sabe dosar a sua corrida. Então é correr com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Só os que creem, só os que têm fé, né? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Só os que têm fé vão conseguir correr essa carreira, vão conseguir cumprir essa missão. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Pensa nisso. Guarda essa mensagem no teu coração. Não esquece da visão da sua igreja. Sua igreja tem uma visão. Amém? Eu vejo muita gente reclamando, como a igreja não tem uma visão clara. A sua igreja, Ministério Crescendo em Família, tem uma visão. Coloque isso em prática na sua vida. Não fica fazendo do seu jeito, não. Faz do jeito que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus com o Ministério do Louvor, enquanto você medita nessa palavra. Essa semana pegou o pratinho dela, ele sentou na mesa lá, né, Ju? Aí ela pegou o prato e perguntou se podia ver o filho no quarto dela comendo. Eu falei, não. Aí a Betinha começou pra mim, ela ficou assim, não, ela vai comer aqui na mesa. Porque aqui na hora da janta vai nos cultuar a Deus. Se a gente deixar, aos pouquinhos vai se desfazendo a igreja da nossa casa. Um pequeno detalhe. Ela queria ver o desenho lá no quarto dela comendo. Eu falei, não, a hora é de conversar, de falar de Deus, de a gente orar, cultuar a Deus na nossa casa. Aleluia. Cada casa, uma igreja. Não é só domingo aqui, não. Transforma a tua casa numa igreja. E aí eu te garanto que você vai vir para a